Janaína Pascoal surtou legal na CNN e começou a falar que o príncipe saudita pode ter dado aquelas joias milionárias ao Bolsonaro por estar platonicamente apaixonado pela Michelle. Ou seja, o que a Janaína quis dizer é que o príncipe queria comer a Michelle e por isso deu aquelas joias ao Bolsonaro. E por mais ridículo que isso possa ser, essa é a melhor desculpa que o Bolsonaro tem no momento para ter recebido as joias. Porque qualquer outra desculpa do Bolsonaro vai cair no caso de corrupção. Então ele pode se assumir corno, o que não seria dificuldade alguma devido ao histórico do Bolsonaro, para escapar da prisão. E essa justificativa seria aceita pelos bolsonaristas, porque reforçaria um caráter másculo do Bolsonaro. Olha, de fato, o príncipe deu as joias para mim porque ele estava flertando com a Michelle. Não tem nada de corrupção nisso. Mas você acha, coloca nos comentários, você acha que o príncipe queria mesmo comer a Michelle? Você acha que essa é uma boa justificativa pro Bolsonaro ou ele não tem escapatória da prisão? Deixa o seu like se você acha que a Janaína surtou e se você quer o Bolsonaro preso e se inscreva no canal. A Janaína, ela tá participando de uns programas na CNN Brasil. E ela tá surtada, pessoal. Eu não sei por que a Janaína não penteia o cabelo. Ela tá sempre com o cabelo parecendo uma vassoura. O que custa ela passar um pente? Não tem maquiagem na CNN, mas enfim, isso é um devaneio de minha parte porque ela tá sempre muito mal vestida, muito mal penteada, muito mal produzida. Enfim, ela começou ali uns certos devaneios, uns certos surtos e disse que esse caso das joias está muito estranho. E de fato tá. Não é justificável o Bolsonaro ter recebido 18 milhões em joias, porque foram 3 pacotes. Isso extrapola a média dos presentes diplomáticos. Então ela falou o seguinte, olha, tá estranho, não existe justificativa e eu começo a achar que o príncipe saudita pode ter dado essas joias ao Bolsonaro por estar platonicamente apaixonado pela Michelle. Ou seja, o príncipe saudita queria comer a Michelle, queria dar um tchuca na Michelle. E essa é uma boa desculpa pro Bolsonaro. É a melhor desculpa que ele tem, qualquer outra vai cair na corrupção. Então o que a Janaína tá dizendo? Bolsonaro, se assuma corno, porque a gente sabe de todo o seu histórico, para você não ser preso. Porque a própria Janaína começou a falar que ela se encantou pela Michelle. Aí aparecia lá uma imagem da Michelle, eu falei assim, olha só que espetáculo de mulher. Quando eu conheci o ex-presidente Bolsonaro, eu falei pra ele, você é um homem de muita sorte. E o Bolsonaro parece que ele não gostou disso, né? Acho que é até por conta disso que ele se afastou de mim, por ciúmes da Michelle. E o que ela quis dizer com isso? Olha, se até eu que sou mulher, se até eu que sou casada, me interessei pela Michelle, fiquei encantada pela Michelle, por que o príncipe saudita também não ficaria encantado? Qual é o problema do Bolsonaro admitir isso? Olha, não, o príncipe deu porque ele estava querendo flertar com a Michelle. A gente tem histórias disso. Até, por exemplo, o meu público é majoritariamente masculino, então vocês devem conhecer a história do Rivelino. Que as mulheres que não conhecem, o Rivelino foi um jogador de futebol, jogou pelo Corinthians, pelo Fluminense, e depois ele jogou no Al Hilal da Arábia Saudita. Foi tricampeão do Brasil com o Brasil na Copa de 70. O Rivelino jogou na Arábia. E teve lá um dia que ele estava num restaurante e chegou um emissário do príncipe. O emissário do príncipe chegou e foi falar pro Rivelino o seguinte, olha, o príncipe ele tá interessado na sua esposa, em passar uma noite com ela, e ele tá disposto a pagar uma grande quantidade para que você o autorize a fazer isso. É claro que o Rivelino não deixou, não autorizou, tentou ir embora da Arábia Saudita, houve lá um problema na FIFA, ele ficou impedido de jogar futebol e teve que aposentar por conta disso. Eu, no lugar do Rivelino, eu me venderia por um camelo. Eu não tô valendo nada, eu me venderia por um camelo. Quer passar a noite comigo, príncipe? Beleza, eu quero um camelo. Tá? Então assim, qual que tem duas corcovas? É o camelo ou o dromedário? Eu sempre confundo, então eu quero aquele que tem 2 corcovas, porque pelo menos eu tô valendo 2 corcovas ao invés de uma. Mas esse tipo de história até entra no folclore. Por isso que essa desculpa é uma boa desculpa. Porque ela é a única plausível que não cai na corrupção e seria aceita pelos bolsonaristas. Até poderia reforçar a imagem do Bolsonaro mito viril. Lembra daquele caso das meninas venezuelanas que o Bolsonaro falou pintou o clima? Aquilo não tirou um voto do Bolsonaro. Na verdade, só o reforçou. Porque olha só, o Bolsonaro falou que as meninas venezuelanas lá, menores de idade, pintou um clima com ele. Aqui o Bolsonaro já tá todo velho, decrépito, mas mesmo assim ele desperta desejo naquelas meninas. E o príncipe saudita, ele ficou encantado com a esposa do Bolsonaro. Olha como que ele é macho. Porque tudo que um homem quer é uma esposa desejada, né? Porque muitos dos bolsonaristas eles têm essa mentalidade. Não, eu quero uma esposa desejada para que ela possa ser usada como um troféu de desejo para os outros homens. E a Michelle é isso para o Bolsonaro. É uma desculpa aceita. O príncipe queria pegar a Michelle e o capitão que pega. Por isso que ele deu as joias pro Bolsonaro, mas o Bolsonaro, como ele não é macho, como ele não é corno, ele não aceitou. Então é uma desculpa que cola, cai na galhofa, cai no conto popular. Ou é isso, ou falar de corrupção, o que pode levar o Bolsonaro pra prisão. Então a Janaína talvez, de modo proposital ou não,
deu a justificativa para o Bolsonaro perfeita, no momento que a própria defesa do Bolsonaro está perdida e não consegue justificar o caso das joias. A Michelle Bolsonaro, nessa semana, link aqui no card, ela caiu em contradição, porque teve um depoimento que foi prestado no início do mês e uma servidora falou, olha, as joias foram para o Palácio da Alvorada e a Michelle recebeu. Desde o início do processo, a Michelle falava que ela não sabia de nada, que ela não tinha conhecimento, que ela não era milionária por causa da joia, papapiriri pororó, e ela não conhecia nada. Aí houve essa servidora, a Michelle depois admitiu, falou assim, não, mas eu recebi, eu tava na Alvorada, né? Essas joias ficaram lá na cozinha, ficaram 3 dias na pia, ninguém abriu. E depois de ter falado isso, até mesmo se irritado com jornalistas, a Michelle se desmentiu pela própria assessoria de imprensa. Então a defesa da Michelle se perdeu, virou uma bagunça, assim como virou a defesa do Bolsonaro, porque ninguém justifica isso. Esses presentes, pessoal, foram presentes mais caros que o Obama e o Donald Trump receberam. Por que que o governo saudita presenteou o Bolsonaro com joias tão caras? Não faz sentido. Não faz o mínimo sentido. Por isso que a desculpa do corno é uma boa justificativa. Não, Michelle de fato quis me dar joias. O que ele pode falar? Não, é sério, o que ele pode falar? Um presente amistoso? Não. Não. Ah, ele quis me dar porque ele se encantou comigo. Se encantou com o quê? Qualquer outra justificativa cai na possibilidade de lobby para a entrada do Brasil na OPEP, link aqui no card que nós já falamos sobre isso, ou para a redução do valor da refinaria Landulfo Alves e metade do preço. O Brasil teve um prejuízo bilionário com essa venda para um grupo árabe com o Fundo Mubadala. Então se ele falar, não, de fato o príncipe queria pegar a Michelle, por isso que ele pagou, o assunto quase que morre, cai na galhofa. Ninguém vai querer investigar isso. Vai ser um mico imenso pro Bolsonaro? Vai. Mas como ele é tão arregão e ele é tão medroso, isso serve. Ele poderia falar isso. Ah, mas mancharia a trajetória política da Michelle. Se a Michelle não tiver interesse algum na política, ela pode até mesmo falar, não, ele tentou me presentear, tal, mas eu não aceitei. Olha, essa desculpa é uma boa desculpa que a Janaína apresentou para o Bolsonaro. Isso só está acontecendo porque o Ministério Público está demorando para indiciar o Bolsonaro por peculato. Nós já temos todas as provas. Nós já temos toda a configuração do peculato. Ficamos sabendo, inclusive, que no dia 30 de dezembro, um outro servidor, Amando no Mauro Cid, foi lá tentar reaver as joias, quando o Bolsonaro já estava fora do país. Se está tudo configurado, por que não indicia logo o Bolsonaro por peculato? Por que não condena logo o Bolsonaro por peculato? Não se abre essa investigação, de fato o Bolsonaro possa defender, não se abre o julgamento e começamos a avançar para outras questões como corrupção. Porque quanto mais demorado for para indiciar o Bolsonaro, nesse caso de peculato, que é a primeira etapa do julgamento, mais portas, mais brechas são abertas para esse tipo de teoria que a Janaína levantou. E pode ter falado a esmo ou não, mas é uma boa defesa do Bolsonaro. Ele pode escapar da prisão falando que ele é um corno. Não tô brincando. Já que há toda uma dificuldade do judiciário, há todo um temor do judiciário em prender o Bolsonaro, nem pode ser que ele consiga escapar falando que ele é chifrudo. Ah, mas vai ser debochado por toda a vida. O Bolsonaro não liga de ser debochado. O Bolsonaro passou 8 anos da vida dele sendo humilhado na televisão, mesmo sabendo que ele seria escrachado, e ele continuou indo. E foi assim que ele se promoveu e virou presidente em 2018.